Os Cavaleiros Teutônicos, uma das ordens militares mais reconhecidas das Cruzadas. Templários e Hospitalários são ligados à Terra Santa, enquanto os Cavaleiros Teutônicos remetem às batalhas nas florestas das Cruzadas do Norte. A Ordem Teutônica impulsionou o sucesso das Cruzadas Bálticas em suas guerras implacáveis para subjugar os pagãos prussianos. Porém, os Cavaleiros Teutônicos agiram em diversas áreas. Participaram das Cruzadas na Terra Santa, lutaram com o Império Latino e depois até contra antigos aliados como a Polônia. Hoje vamos analisar 5 batalhas marcantes dos Cavaleiros Teutônicos de diferentes épocas e teatros de guerra. Da Terra Santa ao Báltico, da Acaia à Polônia e Lituânia, junte-se a nós. Número 5. A Batalha de Risen, 1233. Os Cavaleiros Teutônicos entraram pela primeira vez na Prússia a convite do duque polonês Conrado da Masóvia. Conrado queria impedir que sua fronteira leste fosse atacada pelas tribos pagãs da selva da Prússia. Em resposta ao pedido de Conrado, uma força de cavaleiros teutônicos chegou às margens da Prússia. Em 1230, na margem sul do rio Vístula, os cavaleiros construíram sua primeira fortaleza prussiana, Vogelsong, chamada Canção dos Pássaros pelos cruzados alemães. Pois lá cantavam muitos, um homem ferido, não como o canto roxinol, mas com o canto triste que o cisne entoa ao ser morto. Os reforços chegaram liderados pelo mestre Hermann von Balck. Von Balck era um homem razoável e acessível ao lidar com cristãos. William Urban diz que ele demonstrava o mesmo respeito por seus seguidores alemães, poloneses e até mesmo por prussianos convertidos. Porém, com pagãos, Hermann von Balck era implacável e rígido. Com o tempo, cruzados alemães e poloneses uniram-se aos irmãos teutônicos para avançar na Prússia e construir novos castelos, ampliando o poder dos cruzados. Em 1231, Thorn foi erguida em frente a Vogelsong e, em 1233, um grande exército cruzado composto principalmente por alemães e poloneses se reuniu para uma campanha de verão. Muitos desses homens foram inspirados por uma relíquia da verdadeira cruz que estava em posse da Ordem Teutônica. A grande conquista desse exército foi a construção de Marienwerder, ao nordeste em Pomisânia, a meio caminho entre Thorn e o mar em um afluente do Vístula. A maioria do exército voltou para casa, mas vários cruzados permaneceram para a campanha de inverno. O duque polonês Święcipelk, da Pomerélia, liderou uma força considerável ao lado dos irmãos teutônicos em uma invasão total de Pomazônia. Para conter o avanço dos cruzados, as tribos prussianas de Pomisânia reuniram um exército na superfície congelada do rio Sorger. Os pagãos encontraram a coalizão teutônica. Os pomissanos, levemente armados e em sua maioria a pé, adotaram uma formação de falange. Os prussianos foram surpreendidos quando o duque Święcipelk surgiu com sua cavalaria na retaguarda. O duque polonês escondeu sua posição e armou uma armadilha, deixando-os cercados por cavalaria pesada na frente e atrás. Os prussianos entraram em pânico e fugiram. Święcipelk colocou obstáculos na retaguarda prussiana, atrasando sua retirada. Os cruzados destruíram os pomazanianos. Foi uma das primeiras de muitas batalhas sombrias e sangrentas ao longo da cruzada prussiana. Essa vitória estabeleceu um padrão. Anualmente, novos exércitos cruzados vinham ajudar os teutônicos. Conquistados territórios e erguidos castelos, os cruzados voltavam para casa, enquanto os teutônicos mantinham as conquistas do inverno rigoroso. Apesar da dura derrota inicial, os pagãos prussianos logo se adaptaram às táticas e armas dos teutônicos. Logo, os prussianos dominaram as armas dos cristãos latinos e criaram formas de combater a cavalaria pesada. Número 4.
A Batalha de São Jorge, 1320. Para a nossa próxima batalha, vamos viajar quase um século para o futuro e para um teatro de guerra diferente. O Principado Latino de Acaia e sua luta contra o Império Bizantino de Constantinopla. Aqui, os cavaleiros teutônicos desempenharam um papel nas instituições militares dos latinos. A Quarta Cruzada criou um Império Latino no centro de Bizâncio. Constantinopla ficou sob domínio dos latinos até 1261, quando foi retomada pelos bizantinos. Um vassalo do Império Latino resistiu por muito mais tempo. O Principado de Acaia, que controlava a maior parte da Moreia, a península do Peloponeso, no sul da Grécia. A estabilidade do Principado vacilou após 1315, com vários pretendentes disputando o trono, e o Duque de Borgonha, contestando os angevinos de Nápoles. Enquanto isso, um governador angevino, Frederico Trodísio, governou o Principado enquanto a questão era disputada. Essa oportunidade despertou Andrônico Azen, governador da província bizantina de Mistra, no sudeste da Moreia, e sobrinho do imperador Andrônico II, o próprio paleólogo. O imperador concedeu amplos poderes a Alcem, na província, e o governador perseguiu energicamente a conquista do Principado Latino. Em 1320, Azen reuniu um exército e invadiu a Arcádia, a parte central da Moreia. Lá, ele sitiou a fortaleza latina de São Jorge, um dos muitos castelos que protegiam a passagem pelas montanhas de Escorta. Frederico Trugísio reuniu os vassalos do Principado para socorrer São Jorge. O bispo de Olena, Tiago de Chipre, os cavaleiros teutônicos e hospitalários trouxeram seus contingentes para se unir à campanha de Frederico. Ao ouvir sobre a aproximação dos latinos, Austino intensificou seu ataque a São Jorge. Ele convenceu Nicolau de Patras, o castelão grego, a se render. Em 9 de setembro, ocupando São Jorge, Austino deixou as bandeiras latinas tremulando nas torres. Quando Frederico Trigísio chegou, ele pensou que os gregos tinham fugido e avançou com suas forças em direção ao castelo. Mas, à medida que o exército latino se aproximava, Asen armou sua emboscada, lançando um ataque surpresa. Uma batalha feroz se seguiu. Os latinos estavam despreparados e não conseguiram superar as forças gregas. Os cavaleiros teutônicos lutaram ao lado de seus companheiros, mas até o mestre caiu no combate. Os bizantinos triunfaram. A campanha de Austen, em 1320, estabeleceu o controle bizantino sobre o planalto da Arcádia, reduzindo o Principado de Acaia às costas norte e oeste da Moreia. A Arcádia, que havia sido um baluarte das defesas latinas, estava mais uma vez em mãos bizantinas. Número 3. A Batalha de Rudal, 1370. Para a nossa próxima batalha, continuaremos avançando no tempo. Agora, em 1370, retornamos às Cruzadas do Norte e à luta entre os cavaleiros teutônicos e o Grão-Ducado da Lituânia. Nesse ponto, os teutônicos já tinham conquistado toda a Prússia e criado um forte estado monástico. Desde 1290, a ordem focava em subjugar o Ducado Pagão da Lituânia. Cada lado lançava campanhas contra o outro, com retaliações logo em seguida. O Ducado da Lituânia, liderado pelo grão-duque Algirdas e seu irmão Castutes, tentava reverter os objetivos da missão da ordem contra eles. Algirdas e Castutes frequentemente mostravam interesse pelo batismo. Quando os cavaleiros teutônicos ganhavam vantagem, reclamavam que a ordem dificultava sua conversão com ataques. Nesses momentos, a igreja geralmente pressionava os irmãos teutônicos a concordarem com a paz. Agora, Algirdas e Castutes se reuniriam, se reorganizariam e retornariam à guerra. Mais uma vez, o grão-duque lituano e seu irmão fizeram uma jogada astuta e bem executada. Um episódio específico fez de Castutes um herói folclórico lituano. Em 1361, Castutes foi capturado em batalha pelo grão-mestre Vinrik von Kniprodi e mantido prisioneiro na fortaleza teutônica de Marienborg. Com a ajuda de um servo lituano do castelo, Castutes escapou. Ele roubou um manto branco, subiu pela chaminé e, vestido como um irmão teutônico, passou despercebido pelo pátio.
Perto do portão, ele achou o cavalo do grão-mestre selado e à espera. Ele saltou sobre o corcel, cavalgou em ritmo alucinante e escapou para território amigo. O conflito chegou ao auge em fevereiro de 1370, quando Aldírdas e Castutes invadiram Somland, então sob domínio dos teutônicos. Winrich von Knibrod rapidamente reuniu forças de todo o estado monástico para formar um exército formidável. Aldírdes e Castutes devastavam a região de Rudal quando o exército cruzado surgiu de repente. Castutes recuou, mas Aldírdas se posicionou em uma colina arborizada e se preparou para a batalha. Os cavaleiros teutônicos atacaram e um confronto sangrento se seguiu. No final, Aldírdas foi derrotado. As baixas para os lituanos foram consideráveis, provavelmente chegando aos milhares. O grão-mestre perdeu várias centenas de soldados, entre eles 26 cavaleiros irmãos, que não eram facilmente substituíveis, incluindo o marechal. Essa era a realidade para a Ordem, cujos cavaleiros de elite, suas unidades mais valiosas, estavam quase sempre na linha de frente dos combates. Aldírdas conseguiu escapar com vida. Nunca mais invadir a Prússia. A Ordem atribuiu a vitória à Virgem Maria. 2. Batalha de Grunwald, 1410. Avançando no tempo, chegamos ao confronto mais famoso dos cavaleiros teutônicos, a Batalha de Grunwald, em 1410, durante a Guerra Polaco-Lituana contra os teutônicos. Durante boa parte da Cruzada Prussiana, os cavaleiros teutônicos tiveram apoio de aliados poloneses. Mas então os irmãos adquiriram a Pomerélia, ou Prússia Ocidental, no início dos anos 1300, com sua fronteira leste no rio Vístula. Para os reis poloneses, a Pomerélia era polonesa e inaceitável perder isso. Finalmente, no final do século XIV, os irmãos teutônicos estavam em conflito com os lituanos por Samogídia. Diversos acordos de paz contiveram o conflito até 1409, quando uma rebelião samogidiana o reacendeu. O grão-mestre Ulrich von Jüningen, um linha dura que achava que a ordem havia se tornado muito branda, exigiu que os poloneses e lituanos parassem de ajudar os samogidianos. A paz não era impossível. O Papa e outras figuras importantes da cristandade pediram uma reconciliação para que a Europa pudesse se unir contra os otomanos. Na Hungria, ambos defendiam a justiça de sua causa. Os cavaleiros teutônicos viam os lituanos como falsos cristãos que impediram a missão dos irmãos, enquanto poloneses e lituanos consideravam a ordem uma busca de poder, diferente de sua antiga justiça. O rei da Polônia, Władysław, convocou o grão-duque da Lituânia, Vytautas, para se juntar a ele na Masóvia. Em junho de 1410, o rei polonês reuniu cerca de 30.000 soldados, sendo 18.000 cavaleiros poloneses e 11.000 lituanos. O grão-mestre Ulrich também reuniu um exército enorme, com cerca de 20.000 homens, incluindo um número considerável de cruzados boêmios. Ulrich dividiu suas forças entre a Prússia Oriental e Ocidental, aguardando a invasão. Em uma postura defensiva, ele posicionou Heinrich von Ploen com 3.000 homens no Vístula para proteger a Prússia Ocidental. O plano do grão-mestre era negar recursos ao inimigo, saqueá-lo e esgotar seus suprimentos, mantendo as forças teutônicas bem posicionadas e abastecidas. Em 1º de julho, Władysław e Vytautas se encontraram em Cherdysk, no Vístula, e avançaram rapidamente ao norte com seus exércitos, reforçados por mercenários tchecos, morávios, valáquios e tártaros. Ao saber disso, o grão-mestre Ulrich buscou um local para enfrentar o inimigo. Na região sul de florestas e lagos, antes dos invasores devastarem as terras agrícolas nos vales dos rios. Ambos os comandantes demonstraram uma disciplina notável, avançando um em direção ao outro com cautela. O rei Władysław era uma pessoa naturalmente calma e controlada, mantendo a compostura durante toda a campanha. Ele não bebia e seu amor pela caça o fazia sentir-se em casa nas florestas. Władysław obteve informações de que existia uma estrada em direção a Ostrog,
que poderia permitir que eles contornassem a posição fortificada do grão-mestre. O rei polonês queria atrair os cavaleiros teutônicos para o leste. Ao saber que os invasores chegaram a Gilgenberg e incendiaram a cidade, Ulrich ficou furioso. Ele decidiu abandonar sua posição forte e fazer uma rápida marcha noturna na esperança de realizar um ataque surpresa. Os dois exércitos finalmente se encontraram nos campos entre as aldeias de Grunwald e Tannenberg. Até então, o grão-mestre atingira seu objetivo ao atacar poloneses e lituanos de surpresa, mas perdeu a vantagem. Um ataque noturno imediato poderia ter dominado as tropas despreparadas do rei polonês. Em vez disso, o grão-mestre esperou até o amanhecer e recuou de sua linha inicial para permitir que a cavalaria polonesa avançasse. O grão-mestre queria que os cavaleiros poloneses atacassem primeiro para que a cavalaria teutônica rompesse as formações de Władysław com suas conhecidas cargas de contra-ataque. Em vez disso, a cavalaria lituana executou um ataque, seguido por uma retirada simulada que atraiu os auxiliares cruzados para uma perseguição prematura. Cavaleiros poloneses escondidos atacaram os cruzados perseguidores que fugiram, enquanto lituanos e poloneses avançaram sobre as fileiras desordenadas dos cruzados. Esse foi um momento crítico. As linhas teutônicas estavam desorganizadas, mas o dia ainda não estava perdido. O grão-mestre deveria ter ordenado retirada geral para preservar o exército e se reagrupar. Em vez disso, ele reuniu seus irmãos cavaleiros e lançou uma carga diretamente contra o centro polonês, na esperança de ameaçar o rei. Era característico de Ulrico apostar tudo em uma única carga heróica. Sua aposta falhou. Vitutis reforçou a cavalaria do rei polonês, cercou e esmagou o ataque do grão-mestre. Lá, Ulrico e muitos de seus cavaleiros de alta patente caíram em uma briga sangrenta e feroz, com o grão-mestre morto. O exército teutônico colapsou e fugiu em pânico, enquanto poloneses e lituanos perseguiram e eliminaram os sobreviventes inimigos. Número 1. O cerco de Marienborg em 1410. A vitória da Polônia e da Lituânia foi extraordinária. Após a batalha e a perseguição, o rei da Polônia permitiu 3 dias de descanso a seus homens. Então ele avançou para o norte. Seu alvo era Marienborg, a grande fortaleza dominante da Ordem Teutônica. Se o rei tomasse essa fortaleza, teria boa posição para subjugar toda a Prússia. Muitas cidades e fortes locais já estavam se rendendo, e o rei enviou homens para encontrar o corpo do grão-mestre para que pudesse receber um enterro cristão honrado. O rei e o grão-duque pareciam à beira de um triunfo total. Vitótus estava pronto para tomar todas as terras a leste do Vístula, e Władysław se preparava para impor a antiga reivindicação polonesa sobre Kolm e a Prússia Ocidental. Então, quando a Ordem Teutônica parecia à beira do colapso, um homem surgiu para agir de forma decisiva: Henrique von Plauen. Ele era apenas um simples castelão, não um irmão notável da Ordem. Anos antes, ele veio para a Prússia como um cruzado. Impressionado com o zelo da Ordem, ele deixou o mundo e virou monge guerreiro. Após o desastre de Grunwald, Heinrich foi o único que tentou salvar o Estado teutônico. Ele reuniu 3.000 homens em Marienborg e preparou as defesas da fortaleza principal antes da chegada do rei polonês. Quase todos os oficiais da Ordem Teutônica na Prússia estavam mortos. Von Plauen deu ordens enquanto outros hesitavam. Cavaleiros, cruzados sobreviventes, habitantes locais e colonos se reuniram em Marienborg em torno de von Plauen. Eles abasteceram a fortaleza com pão, queijo e cerveja, colocaram porcos dentro das muralhas e trouxeram forragem dos campos. Eles juntaram armas de fogo e outras armas, removendo obstáculos do campo para garantir linha de tiro livre. Quando os poloneses e lituanos chegaram diante de Marienborg, encontraram a muralha repleta de defensores prontos para lutar. Também notaram que o campo ao redor estava sem comida e suprimentos, pois tudo fora levado para Marienborg. Władysław não queria um cerco prolongado, mas sua única outra opção era admitir a derrota. Por 8 semanas, canhões e catapultas poloneses bombardearam as muralhas.
Fortalezas menores na Prússia se renderam, mas Marienborg e Königsberg resistiram e lutaram ferozmente. Quando a disenteria se espalhou pelo acampamento dos sitiantes, Vitótis retirou suas forças, mas Vladislau manteve a esperança de que von Ploen e seus companheiros obstinados logo cederiam. Enquanto isso, a ajuda estava a caminho para os cavaleiros teutônicos. Um exército do ramo livônio da Ordem chegou a Königsberg e cruzados começaram a chegar da Alemanha e da Hungria para formar um exército. Em pouco tempo, um exército liderado por Michael Kuschmeister derrotou os poloneses na Prússia Ocidental e iniciou a rápida retomada das fortalezas. Em setembro, a Ordem retomou o controle da Prússia Ocidental. A situação ficou desesperadora. No cerco do rei polonês, seus cavaleiros reclamaram que seu tempo de serviço havia acabado. O rei não teve escolha a não ser admitir a derrota. Em 19 de setembro, ele se retirou do cerco. Marienborg foi salva e, junto com ela, o Estado teutônico. O poder teutônico foi revivido após um desastre quase total. No entanto, em retrospecto, muitos historiadores observaram que a Ordem nunca se recuperou totalmente das perdas sofridas na Batalha de Grunwald. Após a vitória de recuperação em Marienborg, o futuro parecia promissor. A Ordem sentiu ter superado seu maior desafio em seu momento mais sombrio. O século seguinte foi de lenta decadência para a Ordem, já que sua missão original praticamente terminara. As Cruzadas do Norte estavam efetivamente encerradas. A antiga fronteira pagã do Nordeste já não era mais uma fronteira, mas agora fazia parte sólida da cristandade latina. Obrigado por assistir. Se curtiu a música deste vídeo, confira meu projeto musical Leão Romano, que está linkado na tela. Nós estamos correndo durante a noite.